Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, Sua Mãe Maria Santíssima, para sempre seja louvado. Boa tarde, pessoal. Nessa tarde de sábado, eu vim aqui fazer meia hora de leitura bíblica, né? Desculpa, hoje eu vou colocar a filmagem meio assim, porque hoje eu não tô muito bem de saúde, né? Tô com umas dores aqui no pescoço e uns problemas aqui na parte aqui do pescoço. Tanto de engolir, de falar. Então, já vou começar aqui, né? Hoje é sábado, hoje eu comunguei, eu já participei da Santa Missa. E para receber a indulgência plenária, né? Fazer a leitura de meia hora da Sagrada Escritura. Está aqui, né? Bíblia de Jerusalém. E eu vou fazer uma oração aqui, que também dá indulgência. Inspirai, ó Deus, as nossas ações, e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e em vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E eu vou ler a parte aqui que fala Isso aqui da igreja, que é o documento que fala sobre as indulgências plenárias, né? Na leitura da Sagrada Escritura fala assim, ó. Concede-se indulgência plenária ao fiel que, pelo menos por meia hora, com a veneração devida, a palavra divina e a modo de leitura espiritual, lectio divina. De acordo, ler a Sagrada Escritura de acordo com o texto aprovado pela autoridade competente, né? Que é a Bíblia aqui de Jerusalém, então aprovada pela Igreja. Qualquer outra Bíblia aprovada é a Escritura, né? Válida. De acordo com o texto aprovado pela autoridade competente, se a leitura se estender por menos tempo, a indulgência será parcial. Se for por menos de meia hora, a indulgência é parcial. Se for a leitura por mais de meia hora e você ter comungado, ter se confessado, né? Que para comungar você precisa ter se confessado. E você rezar pelo Papa. Eu acho que é um Pai Nosso, uma Ave Maria, e você oferecer a indulgência, você recebe a indulgência plenária. E é isso que eu vou fazer aqui agora. Vou partilhar com vocês a leitura, né? Do livro da primeira carta de São João, né? Deixa eu só ver a hora aqui. 6 horas. Então até 6h30, 6h40. Eu vou ler aqui, né? Tô pegando aqui, tá tudo apoiado aqui, ó. Primeira carta de João. Eu vou lendo mais assim baixinho, porque para não forçar o pescoço, né? Primeira carta de São João. Vamos ver se eu lembro da onde a gente terminou. Eu acho que é do capítulo 5. Não sei se vocês estão ouvindo muito bem, então eu vou pegar o microfone, né? Não, vai ser mesmo. Aqui, ó. Capítulo 5, né? Eu lembro. Então eu vou lendo, meditando, vou fazendo a Lectio Divina, né? A Lectio Divina são 4 passos. É a leitura, você lê o texto, depois é a compreensão do texto, certo? Você analisa o texto, tudo que foi falado. Depois é a meditação, né? Na verdade, segunda é a meditação. Terceiro é a oração, né? Você reza, medita, né? E também. E o quarto é a contemplação, quando você fica em silêncio para Deus falar com você. Então são esses 4. Primeiro você lê, depois você analisa o texto, né? Você vê o que o texto está dizendo. Depois você vê o que o texto está te dizendo, né? O que essa palavra de Deus, essa meditação está me dizendo. Depois do que o texto de Deus me disse, eu começo a rezar com o que Deus me falou. Eu começo a orar em cima do que Deus me falou. E aí, depois que eu orei, eu fico em silêncio contemplando Deus, né? O que Deus tem para me dizer, que é a parte do silêncio. Que aí você já leu, já compreendeu, já viu o que queria falar para você, já rezou, e aí você fica só escutando, né? Então eu vou, como o texto é longo, a gente vai fazendo essa parte, né? Que é a leitura divina, né? Lectio Divina. Então é assim, ó. Todos os que creem em Jesus Cristo, que Jesus Cristo é o Senhor, nasceu de Deus, né? E qual que é o contexto dessa carta, dessa leitura? É o apóstolo São João escrevendo uma carta para toda a igreja.
Então, quando a gente lê, a gente vê João, evangelista, falando conosco. Então, o que ele está falando com a gente? Todo que crê que Jesus Cristo é o Senhor, vem de Deus. Né? A gente vê em outra passagem, não teria de chamar Jesus Cristo de Senhor, se não for pelo Espírito Santo. Todo o que ama, e todo o que o ama, aí ó, e todo o que ama ao que gerou, ama também o que dele nasceu. Né? Então quem ama o Filho ama o Pai, quem ama Jesus Cristo, que é Deus, ama a Deus. Né? Nisto reconhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Então, quando reconhecemos que amamos a Deus? Quando guardamos os seus mandamentos. Guardar e viver, né? Então, como que eu vou saber que eu estou amando a Deus? Quando a minha vida está sendo vivida de acordo com os mandamentos. Nisso eu vou falar, realmente eu estou amando a Deus. Se não, é só palavras, né? É igual aquela pessoa que fala assim, eu estudo na Faculdade de Brasília. Beleza. Aí vai lá, você não está nem matriculado, entendeu? Entendeu? É mentira. Eu amo a Deus. Como é que eu sei que eu amo a Deus? Quando a minha vida é dos mandamentos. Amém? Tem gente me ligando aqui, mas... Né? Continuando aqui. A meia hora de leitura bíblica contemplativa. Pois este é o amor de Deus, observar os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados, olha só. Pois todo que nasceu de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que venceu o mundo, a nossa fé. É engraçado falar que os mandamentos não é pesado, né? Porque realmente é pesado falar a verdade, né? É mais pesado mentir. Tem o mandamento não mentir. É pesado, o que é mais pesado? É mais pesado você ofender a Deus, a seu pai e sua mãe, ou você honrar? É mais pesado ofender, né? Do que é mais pesado falar a verdade, ou já falei, falar a verdade e falar mentira, né? O que é mais pesado, né? Então, não é pesado fazer o bem para quem ama, porque quem ama faz o bem. Então, quem ama não é pesado, né? Sabe que as pessoas que não conseguem mentir porque sabem que é muito errado, é porque elas amam, né? Então, aquele que já mente, né, ele não ama, né? Não ama a Deus, né? Tem gente que é muito ferida, né, muito machucada, então, como elas não receberam amor, elas não amam os outros. Mas Deus nos amou primeiro. Então, quando a gente ama a Deus, a gente é capaz de amar, entendeu? Então, não tem muita desculpa, né? A gente falar, eu não amo porque ninguém me ama. Mas Deus te amou primeiro. Então, se você se deixar receber por esse amor de Deus, você vai ser capaz de amar porque Deus te ama, entendeu? Independente de qualquer coisa. Então, né, a gente não tem desculpa. A cruz, né? Isso aqui tá colado, que é para que tá para não cair, né? Aqui na cruz, Jesus provou seu amor por nós. Então a gente não tem jeito de falar, olha, Deus não me ama. Ama. Então se ele me ama, eu posso amar. O Mateus. Deus abençoe, Mateus. Recebendo urgência plenária, hein? Meia hora de leitura bíblica, vai na missa, comunga e glória a Deus. Se quiser. Deixa eu ver aqui. Até perdi aqui. E todo aquele que nasceu de Deus vence o mundo, né? Quando eu falo mundo, é a mentalidade anticristo, né? Que tem aqueles que são de Deus e tem aqueles que são da terra, né? Tem os que são do céu e os que são para baixo da terra. Então, quando falo pensamento do mundo, é aquele pensamento que não aceita o pensamento de Deus, né? Por isso que quem nasceu de Deus vence o mundo, né? Como Cristo, né? Os santos, né? Todos aqueles que se deixaram salvar, né? Não barraram a salvação de Jesus nos seus corações. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, que é a fé em Cristo Jesus, né? Ele vai falar lá no começo de João, né? A salvação é essa, que creiam naquele que salvou, né? Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado, né? E é interessante falar essa parte do batismo, porque aqui fala, quem ama a Deus vive os seus mandamentos. Então não é
apenas você ser batizado, jogar água na sua cabeça e você crer em Jesus, amém, e vai servir o diabo, né? Fazer tudo que é contra. Não. O batismo é o início que você precisa receber e a sua vida é a resposta, né? Eu amo a Deus? Amo, então eu sou batizado e vivo, entendeu? Porque quem faz isso que eu falei antes é um mentiroso, né? Fala que ama a Deus, mas não vive, então é mentiroso. Mesmo sendo batizado e dizendo que crê em Jesus, né? Não tem jeito. Versículo 5. A fonte da fé, que é o título, né? Quem é o vencedor? Quem é o vencedor do mundo, senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Quem que é o vencedor do mundo, né? Este é que veio pela água e pelo sangue, Jesus Cristo. Vou ver aqui o rodapé. A água e o sangue que jorraram do lado de Jesus, quando foi aberto pela lança. E aqui, ó. Aqueles que nasceram. Este é o que veio pela água e pelo sangue de Jesus Cristo. Não com a água somente, mas com a água e o sangue. Aí repetindo, a água e o sangue foram jorrados do lado de Jesus, quando foi aberto pela lança, né? Então, você imagina alguém perder todo o sangue do corpo dele, que não tem nem mais sangue, e sair água. Foi o que aconteceu com Jesus, né? E mesmo que pudesse acontecer com alguém, né? Jesus Cristo é Deus, né? Então, ele é a perfeição do amor por nós. Ele é a perfeição do amor por nós. Então, é salvação tudo. E é o Espírito que testemunha. Quando fala Espírito de E maiúsculo, é o Espírito Santo. E é o Espírito que testemunha. Porque o Espírito é a verdade, né? Porque é o Espírito Santo, né, que nos ensina todas as coisas, né? E faz compreender as coisas de Deus e também nos revela, né? Tanto que a Bíblia, o ensino da igreja, tudo que a gente tem foi construído pelo Espírito Santo. E precisa ter muito discernimento, porque o Espírito Santo não é contraditório. Então ele não vai ensinar uma coisa que é contra ele próprio, entendeu? Então o problema é a gente, né? A gente saber se é Deus agindo em nós ou é a gente achando que somos deuses, né? Então, quem confia em Deus, nos mandamentos, não erra. Então, confia em Deus. Versículo 7. Porque 3 são os que testemunham. Aí eu vou ver aqui no rodapé, ó, texto do 7 a 8, o acréscimo da Vulgata de um inciso. Aqui embaixo, entre parênteses, ausente dos antigos gregos. Das antigas versões, das melhores da Vulgata. Qual aparece agora melhor? Porque há 3 que testemunham no céu: o Pai, o Verbo e o Espírito Santo. Estes 3 são um só. Há 3 que testemunham na terra: o Espírito, a água e o sangue. Estes 3 são um só. O Espírito, a água e o sangue. Os 3 tendem ao mesmo fim. Se aceitamos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Entendeu? É que a gente acredita no testemunho de alguém. O testemunho de Deus é maior que o testemunho dessa pessoa. Então é meio que falando, por que a gente não acredita em Deus, que é verdade, e acredita nos outros que podem mentir, né? Todo mundo pode mentir. E a gente acredita mesmo assim nas pessoas. Mas Deus não. Deus não mente, né? E ele testemunha, né? De várias formas para a gente acreditar, né? Basta ver, né? E a gente acredita num que pode mentir e aquele que não pode mentir, a gente não crê. Pois este é o testemunho de Deus. Olha o testemunho de Deus. Olha o testemunho de Deus. Olha o testemunho de Deus. Pois este é o testemunho de Deus. Testemunho que deu seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem este testemunho em si mesmo. Aquele que não crê em Deus faz dele mentiroso, porque não crê no testemunho, né? Que Deus deu em favor de seu Filho. Por isso que também fala que não é para a gente jurar em nome de Deus, né?
Nem jurar nunca, que o nosso sim seja sim, que o não seja não, né? Fazer votos, às vezes, quando isso nos ajuda a viver a fé, sim. A igreja fala, mas jurar não, por quê? Quando a gente toma Deus por testemunha, que é o juramento, de uma mentira, a gente toma Deus, que é a verdade infinita, como mentiroso. Por isso que a igreja ensina para não jurar, porque quando a gente jura, a gente toma Deus como testemunha. E se é uma mentira, a gente está tomando Deus como mentiroso. E se mesmo assim é verdade, quer dizer que a nossa palavra não tem validade. Eu preciso jurar para que a outra pessoa acredite. Então o seu sim não é verdadeiro, né? Aquele que crê no Filho de Deus tem este testemunho em si mesmo. Aquele que não crê em Deus faz dele mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus deu em favor de seu Filho. E o testemunho é este: Deus nos deu vida eterna. Quem tem o Filho tem a vida. Quando é filho com F maiúsculo, é filho de Deus. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. Eu vos escrevi tudo isto a vós que credes no nome do Filho de Deus, para saberdes que tendes a vida eterna. Então é São João, Batista não, evangelista, nos falando. Eu vos escrevi tudo isto a vós que credes no nome do Filho de Deus. Qual que é o nome do Filho de Deus? Jesus. Para saberdes, para nós sabermos que tens a vida eterna. Porque aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Né? O que não tem o Filho não tem a vida eterna. Né? Que dá para falar muita coisa, né? Mas é falando de eternidade, né? O sangue de Cristo, né? É a salvação nossa. Então, como a gente vai entrar no céu sem Cristo? Entendeu? E uma coisa muito importante que fala também é assim: aquele que não amou Cristo na sua vida, o que vai fazer na eternidade? Né? Na sua vida de 80, 90 anos, é meio difícil não amar a Deus, mas se você não amou a Deus, o que você vai fazer na eternidade? Por isso, quem não ama a Deus em vida, não ama na morte. Isso que designa o inferno. O inferno é aquele que não quis Deus em vida e por isso na sua morte ele não também o tem. Então, aí para já deixar bem esclarecido, por que o inferno não está vazio? Porque as pessoas não amam a Deus. Quem não ama a Deus não vai para o céu, e quem não vai para o céu vai para onde? Entendeu? Então, por isso que o inferno não está vazio, porque tem pessoas que não amam a Deus. E aí, quando você não ama aquele que te ama, não tem jeito de você receber o amor dele, né? Isso não impede Deus de te amar, Deus te ama. Mas se você não quer receber o amor dele, você não recebe. Entendeu? Então Deus te salvou. Mas eu quero que você receba de Deus a salvação. Fala, Senhor, eu quero receber a salvação. Eu me arrependo dos meus pecados. Eu te louvo, me conduza, me salva. Amém. E agora, muito bom, complementando a oração pelos pecadores, que é o que a igreja faz. O inferno não está vazio porque tem pessoas que não amam a Deus e elas amam os seus próprios pecados. Por isso que a igreja reza pelos pecadores, porque todos nós somos, né? Sem Jesus Cristo ninguém seria salvo, né? Só a Virgem Maria, né? Que ela aceitou Deus, né? Mas antes, né? Desde a eternidade, Deus vai dizer, né? Lá, profeta, né? Antes de te fazer no ventre, já te escolheu profeta. Então, antes da Virgem Maria vir ao mundo, ela já respondeu a Deus, do jeito que ninguém respondeu. Então, só ela que não né, seria salva por Jesus, né? E por que eu estou falando isso? Porque nós rezamos um pelos outros e recebemos essa salvação que vem de Deus, entendeu? E aí a nossa vida ser salva, a gente tem que viver, entendeu? Ah, eu estou salvo, glória a Deus, vai para o céu. Não, a sua vida vive em salvação, porque a sua vida é um presente de Deus, né? Por isso que fala que o nosso dia é o presente, né? Que é um presente de Deus mesmo. Então vamos lá. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 14. A oração pelos pecadores. Então, para não ter orgulho, quando reza pelos pecadores, está rezando por você.
entendeu? Por você, por mim mesmo. Esta é a confiança que temos em Deus. Se lhe pedimos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então, se a nossa oração é segundo a vontade de Deus, Deus escuta a nossa voz, a nossa oração. Porque Deus não quer dar coisas ruins, Deus quer dar coisa boa. Então, até lá está escrito, se um filho pedir para o pai, pai, eu quero um ovo, para comer, o pai vai dar uma pedra? Não, não, né? Normalmente não. Ou então o filho fala, me dá uma maçã e o pai vai dar uma serpente. Não. Então até pessoas que são ruins conseguem dar coisas boas e muito mais Deus. Então essa é a confiança que temos em Deus. Se lhe pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então a nossa oração, pelo que eu vi aqui, devia assim, Senhor, me ensina a pedir o que é da sua vontade, para eu receber. Então, Senhor Jesus, eu te peço que se realize em mim a sua vontade. Amém. É a melhor oração. E essa oração Deus ouve, porque Deus quer nos dar o melhor. Só que a gente precisa pedir o que é bom, que é o que é mal ele não vai dar. Mas o que é bom ele vai nos dar. Na hora certa, no momento certo e da maneira certa. E se sabemos que ele nos ouve em tudo o que lhe pedimos, nos ouve em tudo. Sabemos que possuímos o que havíamos pedido. Olha só, isso aqui é a fé, né? Parece que João está nos... Parece não. Tá nos ensinando como rezar. Se a gente pede alguma coisa que é segundo a vontade de Deus, ele nos ouve. E se nós sabemos que ele nos ouve, a gente já vai receber o que a gente pediu. Porque Deus nos ouve se a gente pedir o que é da vontade dele. Então, mesmo antes de pedir, a gente já vai possuir. Ou seja, a gente vai receber. É a certeza daquele que recebe, né? Então, ó, aí agora vem parece que agora vem outro assunto, ó. Se alguém vê seu irmão cometer um pecado que não o conduz à morte, que ele ore, e Deus dará vida a este irmão. Então vamos prestar atenção nessa frase aqui, ó. Se alguém vê seu irmão cometer um pecado que não o conduz à morte, que ele ore e Deus dará vida a este irmão, se de fato o pecado cometido não conduz à morte. Então nesse texto aqui, que os padres da igreja, né, eu posso afirmar assim, eles encontraram a doutrina do pecado mortal e do pecado venial. Porque se tem um pecado que não conduz à morte, tem outro pecado que conduz, que vai dizer aqui embaixo, ó. Toda iniquidade é pecado, mas há um pecado que não conduz à morte. Então, aqui, ó, no versículo 16 e 17, que está a doutrina sobre o pecado venial, que é o pecadinho, né, que dizemos, né? E o que São João fala assim, ó, se você vê o seu irmão cometendo algum pecado que não conduz à morte, quando fala morte é o inferno, ore por ele. Aqui, ó, que ele ore e Deus dará vida a este irmão. Então Deus vai livrar desse pecado que não conduz à morte. Então pode rezar. Para todos que não estão num pecado que é mortal, reze mesmo. Existe um pecado que conduz à morte. Eu vou até ler aqui no rodapé. Aí, ó. Sobre este pecado de excepcional gravidade, os destinatários da epístola deveriam estar bem informados. Poderia ser o pecado contra o Espírito Santo, contra a verdade, ou a apostasia dos anticristo. Hebreus 6. Está falando dos grandes pecados. Mas, ó, existe um pecado que conduz à morte, mas não é a respeito deste que digo que se ore, né? Porque o pecado mortal, ele é perdoado na confissão. Então, por mais que você ore, você precisa confessar diante do sacerdote. Agora, o pecado que não conduz à morte, ore que Deus dará vida, né?
Então tem muitas maneiras, né, de... É até legal falar aqui de se apagar o pecado venial, né? Até na carta de São Pedro fala que a caridade apaga uma multidão de pecados, né? Eu nem não é falando mais dos sacramentos, mas é mais disso. A caridade apaga um monte de pecado, o arrependimento, o pedido de perdão, você resolver a situação, né? Por exemplo, ofender alguém, você ir lá e pedir perdão da ofensa que você cometeu, né? Então, há várias maneiras de fazer essa oração, né? E também, né, na Santa Missa, quando o padre, a gente faz o pedido de perdão, ali apaga esses pecados que não levam à morte, né? Agora, os pecados que levam à morte, que são os mortais, por isso que é esse nome mortal, que traz morte à alma, precisa-se ser confessado com o sacerdote, né? Mas uma coisa interessante, a gente não precisa se arrepender quando vai falar com o sacerdote. Não, o arrependimento é agora, né? Se eu cometi um pecado mortal, eu preciso me arrepender no momento seguido e pedir misericórdia de Deus, né? Para que Deus me dê a graça do arrependimento. E aí, quando eu, né, lutando para ter esse arrependimento, eu vou confessar ao sacerdote e lá eu recebo, né, o perdão, entendeu? Então, o perdão do pecado mortal, o arrependimento do pecado mortal, não é só quando a gente vai marcar, agendar a confissão. Não, é depois que você cometeu. Se você está lendo a Bíblia hoje, você aprendeu os 10 mandamentos hoje, se você descobriu hoje que tem os 10 mandamentos, tem um pecado que você fazia e fala, nossa, eu fazia isso, era mortal, não sabia. Então, o que você tem que fazer? Você tem que arrepender hoje que você descobriu, né? Ter o propósito, a luta de não cometer mais e agendar uma confissão com o padre. Porque o padre, ele recebeu de Deus esse poder de, em nome de Jesus, ministrar o perdão. O que é ministrar? Quem perdoa é Jesus, mas é pela mão do sacerdote, que foi ungido. E aquela unção que a gente vê que o sacerdote recebeu, veio lá de Jesus, desde quando ele soprou o Espírito Santo sobre os 12 apóstolos. E assim veio vindo, entendeu? Então é a benção de Deus mesmo, conduzido do jeito que Deus quis. Amém? Dado a catequese, vamos lá, né? E Deus dará vida a este irmão, se, de fato, o pecado cometido não conduz à morte. Existe um pecado que conduz à morte, mas não é a respeito deste que digo que se ore. Não é para rezar pelo pecado que conduz à morte. Toda iniquidade é pecado, mas há um pecado que não conduz à morte. Que conduz à morte. Tá falando que tem um pecado que é mortal e tem um pecado que não é mortal. Mas toda iniquidade é pecado, né? Versículo 17. Toda iniquidade é pecado, mas há um pecado que não conduz à morte. Então tem um pecado que é o grave, que mata a nossa amizade com Deus, e tem um pecado que não fere a amizade com Deus, mas também é pecado. Então tem essa diferença, que a igreja chama de mortal e venial, ou pecado grave e pecado leve, né? Agora, nós terminamos a primeira carta de São João. Resumo da epístola, parágrafo 18. Nós sabemos que todo aquele que nasceu de Deus não peca. O gerado, aí tem o gerado com G maiúsculo, Bíblia de Jerusalém. Eu vou ler aqui, ó. B. Jesus, né? Da Vulgata à geração. Aquele que nasceu de Deus não peca. Aqui está falando de Jesus, né? Jesus, gerado, o gerado por Deus o guarda. E o maligno não pode atingir. Foi o que aconteceu mesmo, né? O maligno com M maiúsculo é o inimigo de Deus, né? Que é dado o nome de Lúcifer, né? Que é bom explicar isso, né? Tem alguns lugares que estão dizendo que, que Lúcifer significa filho da luz, né? E estão dizendo que São Jerônimo traduziu errado, né? Porque existe lá um tempo lá, né? Que o pessoal chamava Jesus também de o filho da luz. Então, porque eles olharam esse povo que chamava Jesus de filho da luz, disseram que São Jerônimo traduziu errado, né? Mas não, né? Não tem jeito de eu falar
É igual dizer que, por exemplo, quando Jesus ressuscitou, né? Na Grécia Antiga tinha o mito da Fênix, né? Que ressuscitou. Então eles disseram que Jesus também era tipo a Fênix, né? Porque a Fênix ressuscita. Jesus ressuscitou depois de 3 dias. Então usaram o símbolo da Fênix para dizer de Jesus, entendeu? Mas usar isso não quer dizer que Jesus estava errado, entendeu? Então, explicando também, não é porque Lúcifer quer dizer filho da luz, e algumas pessoas queriam dizer que Jesus é o filho da luz, que a tradução da palavra Lúcifer está errada, né? Porque os anjos mesmo, eles não têm um nome, né? Por exemplo, o nome do arcanjo São Miguel. Miguel não é o nome, Miguel é o que ele fez, é o que ele disse, né? Quem como Deus, né? É o grito, quem como Deus, né? Os outros anjos também, Rafael, força de Deus. Então é o que ele faz, não é o nome dele, né? Lúcifer também é esse filho da luz, que é aquele que era os anjos e foi caído. Então só para dizer aqui quem que é o maligno, né? O maligno, né, o chefe dos anjos rebeldes, não tem poder contra Cristo, que foi gerado e que não peca, né? Gerado por Deus e não peca. Parágrafo 19. Nós sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro está sob o poder do maligno. O mundo, né? A terra, né? Onde Satanás impera mesmo, né? Tanto lá quando Jesus foi tentado no deserto, acho que na terceira tentação, ele ofereceu para Jesus todos a glória do mundo. E o Satanás disse, né? Eu te ofereço isso tudo porque isso tudo me foi dado. Então, a terra está sob o poder do maligno, né? Aí, ó, nós sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro está sob o poder do maligno. É que São João nos fala. Nós sabemos que veio o Filho de Deus e que nos deu a inteligência para conhecermos o verdadeiro. Então, a gente tem que entender. Não tem, né? Também, né? Deixa eu ver aqui, letra C. Deus, o único verdadeiro conhecido pelo que ele é, vida e amor. Aí aqui tem João 17, Apocalipse 3, né? Então Deus nos deu inteligência para conhecer o que é verdadeiro, né? E nós estamos no verdadeiro, no seu Filho Jesus Cristo. Então aqui é meio para a gente ter um discernimento do que é de Deus e do que não é de Deus. Este é o Deus verdadeiro e a vida eterna, filhinhos. Aí, ó, no seu Filho Jesus Cristo. Este é o Deus verdadeiro e a vida eterna. Ponto. 21. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Parágrafo D. A última advertência causada pela lembrança do único verdadeiro. Os ídolos, sem dúvida, no sentido metafórico, podem designar o paganismo ou então os ídolos do coração, que tem uma palavra aqui, Qumran, que afastam o homem da fé e do amor. Vulgata acrescenta Amém. Então, esse resumo aqui do 18 ao 21 é muito bonito, que fala que aquele que nasceu de Deus não peca, o gerado por Deus, que é Jesus Cristo, o maligno não tem poder sobre Jesus, né? E nós sabemos que somos de Deus e que o mundo é do demônio, né? Por isso que fala que quem é do mundo é contra Deus, né? E ele fala aqui, né, para a gente ter o discernimento, né? Deus nos deu, nós sabemos que veio o Filho de Deus e nos deu a inteligência para conhecermos o verdadeiro, que é Deus. E nós estamos no verdadeiro, no seu Filho Jesus Cristo. Este é o Deus verdadeiro e a vida eterna. E por último ele fala, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Né? O que é um ídolo? É uma coisa, pessoa, que você coloca no lugar de Deus. Entendeu? Então por isso que falou que tem os ídolos, que é o paganismo, tem outros deuses, né? Dinheiro, poder, e os ídolos do coração, né? Um ídolo do coração é tudo aquilo que você presta adoração no lugar de Deus, né? Tanto que até o nome dos ídolos, né? Por exemplo, não falando dele, mas é o Luan Santana. Ah, é o meu ídolo, entendeu? As pessoas usam o nome ídolo, né?
Mas ídolo que a pessoa fala, eu adoro ele, né? Também usa muito essa palavra adora. Mas também, às vezes, que nem a gente estava lendo aqui, também não tem muito que levar em conta a voz, né? Porque tem gente que fala, eu adoro, mas não adora, né? Eu adoro o cantor, mas não adoro. Eu adoro Deus, mas não adoro. Por isso que a adoração é uma atitude, né? Então, guardai-vos do ídolo, né? Idolatria não é apenas ajoelhar alguma coisa, né? Mas é colocar aquilo acima de Deus, né? Por exemplo, domingo é dia do Senhor de prestar culto. E aí você fala assim, hoje eu não vou na missa porque eu vou na praia. Então o que que a praia tornou? Tornou-se para no seu coração um ídolo, porque ela foi mais importante que Deus para você. Né, no final de semana tem 3 missas, de manhã, tarde e à noite, mas eu vou receber pessoas da minha família. Domingo, Senhor, desculpa Deus, eu não vou poder ver o Senhor. Então aquilo que te atrapalhou de ir para Deus tornou-se um ídolo, né? Então, porque, né, que nem Jesus falou, aquele que ama seu pai, sua mãe, seus filhos mais que a mim, não é digno de mim, né? Porque, embora a nossa família é amável, só que ela não é Deus. Então, o culto a Deus é diferente, nem vou falar essa palavra, o culto à família, mas o amor que a gente dá à família é diferente do amor que a gente dá a Deus. O amor que o amor que é para Deus, que é um amor acima de todas as coisas, esse amor é tão grande que vira adoração, né? Então fala, Senhor, eu te amo tanto sobre todas as coisas, sem ti eu não sou nada, então eu te adoro. Né? Minha vida é para ti. Isso é adoração. E aí o problema da idolatria é isso, quando esse amor que era só para Deus é direcionado às criaturas ou a si próprio. A pessoa também, você, né? Eu mesmo posso ser um ídolo de mim, né? Você fala assim, não, hoje eu estou cansado, não vou servir a Deus não, né? Quem que é o Deus, né? É você ou é Deus, né? Deixa eu ver se estão chamando aqui. Peraí. Oh, tudo bem? Não tá? Ah, entrega. Fala pra ela, depois eu falo com ela. Você tinha. Você entrega, tá? Cadê? Tá aqui mesmo. Amém. Então, o que você estava falando? No final aqui de João, né? Guardai-vos dos ídolos, né? Resumindo o que... Não é resumindo, né? Mas João está falando para a gente acreditar em Jesus Cristo, é o verdadeiro Deus, para a gente tomar cuidado com o demônio, porque o demônio, domina o mundo. Então, se a gente não renunciar às obras do mundo, a gente vai acabar idolatrando outras coisas, né? Qualquer coisa, entendeu? Né? Embora que eu tô falando, né, no católico, né? Falar a questão das imagens, né? Lá que, né, que bate tanto nos católicos falando que adora imagens, né? Mas, né, é engraçado porque lá em Êxodo, né, citam a passagem que Deus falou para não criar imagens de ídolos, de animais. Fala de animais do que está no céu, na terra e nas águas, né? Só que acrescenta de ídolos, né? Só que ignoram as outras passagens todas quando Deus pede para fazer imagem, né? Na Arca da Aliança ele pede, faça uma imagem de um querubim, entendeu? Então isso mostra que fazer uma imagem não é idolatria. E ainda mais colocar um querubim no lugar mais santo, que é o Santo dos Santos, entendeu? Que é do lugar ali onde que Deus habitava. Então, não pode usar uma passagem da Escritura e não usar outra. Tem que usar a Bíblia inteira, né? Então, Deus falou para não fazer imagens de ídolos, mas é para não ter o comportamento, como foi o bezerro de ouro, né? Eles fizeram o bezerro de ouro e começaram a beber, a dançar e a ofertar coisas, entendeu? Mas quando Deus que mandou fazer um querubim de bronze ou de ouro
e colocar embaixo da tábuas da lei, da Arca da Aliança. Fazer uma imagem e colocar embaixo do lugar mais santo que tem. Então Deus pediu para fazer uma imagem. Mas por que que a imagem do querubim pode, né? Porque ela não é ídolo, entendeu? Ela é um querubim que mostra a adoração a Deus. Então ela não é ídolo. Então entendeu a diferença o problema da idolatria não é a imagem, é o comportamento, entendeu? O bezerro de ouro foi uma imagem que eles falaram que era o nosso Deus, né? Aquele povo lá começou a beber, cachaçaiar, tudo lá, né? E a de Moisés. Agora o querubim, Deus mandou fazer. Então Deus manda sim fazer imagem, entendeu? Mas não para fazer de ídolos, né? Amém. Mas isso aí é questão da imagem, mas a idolatria é muito mais a fundo, né? Então, deixa eu ver aqui a hora. 6h39, já passou mais de meia hora da leitura bíblica. E eu estou seguindo um texto bíblico, né? É um guia de leitura bíblica, né? Então, aqui começou já a encerrar a primeira parte, que é primeira carta de São João, certo? Depois eu tenho que pegar para me ver onde que está o guia bíblico para eu continuar. E agora, como deu mais de meia hora de leitura, né? Mas eu dei umas paradas aqui, então acho que melhor eu ler mais um pouquinho, né? Meditada. Mas foi muito importante essa meditação. Eu gostei bastante da parte que São João está me ensinando a gente a rezar. Essa eu gostei mais, né? Quando a gente pede o que é da vontade de Deus, Deus atende. Então, se você pedir o que Deus quer, tenha certeza que você vai receber. Então, pode já pedir com fé, porque você vai receber. Então, Senhor, fazei na minha vida a tua vontade. Senhor, fazei em minha vida a tua vontade. Se alguém disser, ama Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso. Então, Senhor, dai-me a graça de perdoar o meu irmão e amar verdadeiramente. Que eu amo meu irmão para me amar a Deus, que eu conheça os mandamentos para me viver. Todas essas graças, olha que engraçado, estou rezando pedindo o que Deus quer nos dar. Deus quer nos dar a graça de vivermos os mandamentos. Então, se eu e você estamos com dificuldade de ver os mandamentos, peça a Deus essa graça. Senhor, me dê a graça de amar o meu irmão. Senhor, me dê a graça de amar os meus pais. Perdoar os meus pais. Né? Foi o que João disse, se você pede o que é da vontade de Deus, Deus vai te dar. E Deus quer que você ame os seus pais, então pode pedir com certeza que você vai receber. Então eu também peço, Senhor, dai a graça de amar os meus pais. Dá a graça de não ter inveja. Dá a graça de não ter ciúme. Dá a graça de ter humildade. Dá a graça de fazer aquilo que é de tua vontade. Dá a graça de ter ânimo para as coisas de Deus e ter desânimos para as coisas que são contrárias a Deus. Até pedir o desânimo para fazer coisa, porque às vezes a gente tem ânimo para fazer coisa ruim, né? Então, pedir a Deus a graça do desânimo de fazer o que é mal, né? Pedir a graça de que eu tenho horror ao pecado. Senhor, me dê esse nojo ao pecado. Me dê repulsa ao que é mal. Né? Me dê repulsa, né? Aquilo que não vem de vós, né? Que tudo aquilo que não vem de vós, que eu tenha ânsia, que eu tenha nojo, assim. Né? Que eu não venha comungar, olha essa palavra horrível, comungar do pecado. Misericórdia. Então que eu tenha nojo mesmo. Que na minha vida, né? Também dê essa graça de não julgar os outros que vivem, mas eu não quero. Né? Eu quero ser fiel a vós. Os que não estão sendo fiel, que nem falou São João que reza, mas eu tenho que ser fiel. Né? Primeiro eu cuido da minha vida com Deus, depois vou ajudar os outros. Se der para ajudar, né? Se der para fazer alguma coisa. Então, por intercessão da Virgem Maria, a gente pede a oração de todos os santos do céu, que nos ajude na oração. E, deixa eu ver aqui a 6h42, né? 40 minutos que eu estou aqui fazendo a leitura. Eu vou pedir a graça de Deus de oferecer essa indulgência plenária. Né? Eu, como sou consagrado pelo método de São Luís Maria Montfort, tudo que a gente oferece para Deus, a gente oferta à Virgem Maria, que é ela que é a tesoureira. Então, eu oferto essa leitura bíblica
de mais de meia hora, junto com a comunhão eucarística que eu fiz hoje, junto com a celebração da Santa Missa que eu participei, e junto com a oração que eu vou fazer agora pelo Papa, que é um Pai Nosso, uma Ave Maria, eu creio, e eu vou fazer um glória também. Oferto tudo isso às mãos da Virgem Maria e peço a graça de não ter nenhum afeto ao pecado. Eu peço essa graça, porque eu preciso. De não ter um amor, nenhuma paixão por nenhum pecado para poder receber a indulgência plenária. Eu peço essa graça, Senhor. E agora rezando pelo Papa Francisco e emérito, esse Pai Nosso Ave Maria, eu creio em glória, quero ofertar a Mãe, que a Senhora distribua a Deus, a quem estiver mais precisando, se for para mim, para uma alma do purgatório, essa graça da indulgência plenária que eu desejo receber, por graça da Igreja, rezando pelo Papa e suas intenções. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E aí, pessoal, eu rezo essa oração publicamente, né, fazendo live, para que outras pessoas que por acaso estiverem passando e ouvirem uma palavra que ajudai-as, graças a Deus. E, né, porque está rezando público assim também, né? Então eu oferto a Deus essa oração também para falar da importância das indulgências, né? Orientações, esse aqui é o manual das indulgências, mas também tem no site do Vaticano os documentos, né? E ofereço à Virgem Maria, né? Ofereço a Deus, mas pela intercessão da Virgem Maria, que a Virgem Maria distribua da melhor forma essa indulgência plenária, que eu tenha a graça de lucrar. Se ela não for plenária, ela vai ser parcial. Mas eu peço essa graça, Senhor, por misericórdia. Amém. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E agora rezar aquela oração que dá indulgência, que o Padre Paulo Ricardo sempre reza também, quando começa e termina as reuniões. É assim. Inspirai, ó Deus, as nossas ações, e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e em vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo nosso Senhor. Amém. Santo, amém. Tem mais orações aqui, é preces de súplica e ação de graças. Então tem bastante coisa. E aí, se alguém tem dúvida, na internet você acha Manual das Indulgências. É o antigo, não é mais antigo, é que isso aqui é uma versão mais nova. É Manual das Indulgências ou Indulgências, Orientações Litúrgicas Pastorais. Aí você acha em PDF também. Então, pedindo a graça de Deus sobre a nossa vida, né? Se quiser compartilhar alguma coisa no comentário, alguma dúvida, se eu puder ajudar, eu respondo. Se eu não souber, eu vou procurar o que a igreja fala sobre isso, né? Os padres da igreja, né? O magistério, o catecismo. E que Deus abençoe a companhia, né? As orações. Saibam que Deus está sempre, né? A nos olhar, né? Deus não se compadece com o mal, Deus sofre conosco, né? E Deus sempre quer o bem, né? Muitas vezes o bem
não é aquela saúde completa, né? O bem é uma coisa muito maior, né? Tanto que tem gente que se sacrifica para que outros recebam esse bem, né? Então o bem também é sacrifício, né? Então entregamos a Deus, né? O dia de hoje, as nossas dificuldades, rezando, né? Rezar 3 Ave Marias, pedindo pela cura dos doentes, né? Principalmente dos que, né, não conseguem se arrepender dos seus pecados, né? Que está como encrustado no coração, né? A falta de perdão. Mas entregamos, né? Esse Pai Nosso, 3 Ave Marias, glória ao Pai. As pessoas, né, que estão com câncer, que a gente quer colocar em oração, por intercessão da Virgem Maria, todas as orações, né? Para que Jesus, né, as cure, as salve, a liberte, né? A cura física, a cura emocional, psíquica e a cura espiritual também. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rezar 3 Ave Marias, né? Em louvor a Deus Pai, ao Deus Filho e ao Deus Espírito Santo. E quem meditar a oração da Virgem Maria, vê que ela não é idólatra, a oração. E você meditar bem a palavra, a oração, você vai ver que tudo é pedindo intercessão à Virgem Maria, rogue por nós. Você é santa, porque é mãe de Deus, né? E Deus escolheu porque é santa. Então vamos rezar a 2ª Ave Maria. Ave Maria, que é a saudação do anjo, cheia de graça, que ela é. O Senhor é convosco, Deus é com ela. Bendito sois vós entre as mulheres, foi o que Isabel disse. Bendita és tu entre todas as mulheres. E bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. Jesus é o fruto bendito de Maria. Santa Maria, que ela é santa, Mãe de Deus, que é, Jesus é Deus. Roga por nós, viu? Rogai, reze por nós, pecadores. Agora, hoje, e na hora de nossa morte. Quando a gente vai morrer, a Virgem Maria também roga por nós. Na hora de nossa morte, amém. 3ª Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como é no princípio, agora e sempre. A oração é uma arma forte contra todas as situações, né? Todas as situações ruins contra o inimigo. E também ela não é mágica, né? Tipo assim, eu rezei, eu li e acabou. Não. É um pedido a Deus, é oração. Quando o meu coração se liga com a vontade de Deus, isso é oração. Entendeu? Então não basta ler, tem que ler, crer e falar. Amém? Santa Teresa de Ávila, que nos ensina isso, no livro do Castelo Interior, acho que no parágrafo 1 das primeiras moradas ainda. Deus abençoe, salve Maria e obrigado por estar rezando junto. E se acontecer alguma graça, é graças a Deus. Amém? Deus abençoe e proteja, salve Maria. Aqui a imagem da Virgem Maria, que lembra ela. Rogai por nós hoje que é sábado e está vindo o Natal. Está vindo o Natal, Nossa Senhora vem trazendo o menino Jesus com José. E que o Senhor, né, a cruz que nos salvou, a bênção dele, nos livre e nos guarde, né? O sinal da cruz é loucura para o mundo, mas é salvação para quem crê em Cristo. Deus abençoe.